Meu namorado trocou meu remédio sem avisar. 15 minutos depois eu não era mais a mesma. O despertador tocou às 6h15 da manhã, como sempre. Minha rotina era sagrada, um ritual que me mantinha no controle, ou pelo menos na ilusão, dele. Abri os olhos devagar, sentindo o familiar aperto no peito que me acompanhava desde que acordava. Ansiedade, minha velha companheira. Belo Horizonte acordava lá fora, e eu podia ouvir o trânsito começando a se formar na avenida do contorno. Aqui no Anchieta, meu apartamento pequeno, mas organizado, era meu refúgio. Cada coisa no seu lugar, cada medicamento no seu horário certo. Bom dia, amor. A voz de Tiago chegou até mim, junto com o cheiro de café que ele sempre preparava. 8 meses de namoro, e ele ainda me surpreendia com esses gestos. Virei-me na cama e o vi parado na porta do quarto sorrindo, cabelo bagunçado, aquele sorriso meio torto que me conquistou no primeiro encontro. Bom dia. Minha voz saiu rouca. Olhei para o relógio novamente. 6h17. Você acordou cedo. Hoje é seu grande dia, né? Queria ter certeza que você começasse bem. Ele se aproximou da cama, trazendo um copo d'água e meu comprimido matinal. A caixinha azul clara do meu ansiolítico estava ali, ao lado do copo, como sempre. Sentei-me na cama, ajeitando o cabelo. Estou nervosa. Essa apresentação é tudo o que eu queria na agência. Se der certo, finalmente vou conseguir a promoção para coordenadora. Vai dar certo. Tiago se sentou na beirada da cama, me entregando o copo e o comprimido. Confia em mim. Você é incrível no que faz, Sabrina. Eles vão ver isso. Peguei o remédio entre os dedos. Era diferente dos outros dias. Parecia um pouco maior, mais arredondado. Mas eu estava nervosa. Talvez fosse só impressão. Obrigada por cuidar de mim. Sempre. Ele beijou minha testa. Relaxe, amor. Hoje vai dar tudo certo. Confia em mim. Engoli o comprimido com um gole generoso de água, como fazia há anos. O medicamento era parte da minha vida desde os 20 e poucos anos, quando os ataques de pânico começaram a atrapalhar meu trabalho. Minha psiquiatra, doutora Milena, sempre me alertava sobre a importância da regularidade. Nunca mude a dosagem, sem me consultar, ela dizia. Vou tomar banho. Levantei-me, sentindo as pernas ainda um pouco bambas pelo sono. A que horas você sai? Daqui a pouco. Tenho reunião com o cliente às 9. Tiago trabalhava com vendas de equipamentos médicos, sempre correndo de um hospital para outro. Era assim que nos conhecemos. Ele estava na recepção da clínica, da doutora Selena, quando eu saía de uma consulta. No chuveiro, tentei organizar os pensamentos. A apresentação seria às 10 da manhã. Eu havia preparado tudo nos mínimos detalhes. Slides, argumentos, dados de mercado. O cliente era uma rede de academias que queria reformular completamente sua comunicação. Se conseguisse fechar esse contrato, seria minha chance de finalmente sair da posição de executiva júnior. Quando saí do banheiro, Tiago já havia arrumado a cama e preparado o café da manhã. 2 torradas integrais, geleia de morango, café com leite. Ele conhecia minha rotina melhor que eu mesma às vezes. Você não vai comer? Perguntei, notando que havia apenas um prato na mesa. Já comi mais cedo. Estava ansioso. Acordei às 5. Ele pegou a pasta e as chaves. Depois me liga e conta como foi, tá? Assenti, dando-lhe um beijo de despedida. Te amo. Também te amo. Ele hesitou por um segundo na porta, como se fosse dizer mais alguma coisa, mas apenas sorriu. Vai dar tudo certo. Fiquei sozinha no apartamento, terminando o café da manhã em silêncio. Lá fora, Belo Horizonte já estava acordada por completo. Olhei para o relógio. 7h40. Tempo suficiente para chegar na agência, revisar mais uma vez minha apresentação e me preparar mentalmente. Peguei minha bolsa, conferi se estava com todos os documentos e saí. O elevador desceu lentamente pelos 8 andares e eu respirei fundo. Era meu grande dia. Tinha que dar certo. Cheguei na agência às 8h30,
uma hora antes da apresentação. O prédio na Savassi estava movimentado, como sempre. Subi até o 8º andar, onde ficava a Criativa Publicidade, minha casa profissional há 5 anos. Sabrina, hoje é o grande dia! Marcos, meu colega de equipe, acenou do outro lado do escritório. Ele sabia da importância dessa apresentação tanto quanto eu. Éramos uma dupla boa, ele com a criatividade, eu com a estratégia. Estou confiante. Menti um pouco. Por dentro, meu estômago estava em nós. Sentei na minha mesa e abri o notebook. A apresentação estava ali, perfeita. 43 slides detalhando a nova estratégia de comunicação para a rede Forma Fitness. Havia passado semanas pesquisando o público-alvo, analisando concorrentes, criando personas. Era meu trabalho mais completo. Às 9h40, me dirigi para a sala de reuniões. Roberto, o diretor criativo, já estava lá organizando os equipamentos. Ele me deu um sorriso, encorajador. Pronta para brilhar? Pronta. Respirei fundo, conectando meu notebook ao projetor. Às 10 em ponto, os clientes chegaram. 3 pessoas. A diretora de marketing da rede, um gerente regional e uma consultora externa. Apertos de mão, sorrisos cordiais, aquela dança inicial de qualquer reunião comercial importante. Bom, vamos começar? Roberto fez a apresentação inicial da agência, depois passou a palavra para mim. Comecei confiante. Os primeiros slides fluíram naturalmente. Apresentação do problema, análise de mercado, oportunidades identificadas. Estava indo bem. Conseguia ver o interesse nos olhos dos clientes. Mas então, por volta do 10º slide, algo estranho começou a acontecer. Meu coração disparou. Não era nervosismo comum de apresentação, era diferente. Mais intenso, mais assustador. As palmas das minhas mãos começaram a suar excessivamente, e eu precisei limpar discretamente na saia. Como vocês podem ver no próximo slide, minha voz saiu mais fraca. Tentei me concentrar, mas as letras na tela começaram a se misturar. O que estava acontecendo? A sala começou a girar sutilmente. Agarrei-me na beirada da mesa, tentando manter a compostura. Os rostos dos clientes pareciam distantes, como se eu os observasse através de um túnel. Sabrina? A voz de Roberto chegou até mim distorcida, como se ele estivesse falando debaixo d'água. Desculpem. Tentei continuar, mas as palavras não saíam direito. Minha língua estava pesada, estranha. O conceito criativo que desenvolvemos... De repente, minha visão escureceu nas beiradas. O chão parecia se mover sob meus pés. Ouvi vozes distantes, preocupadas, mas não conseguia mais processar o que diziam. Alguém chama uma ambulância. A voz de Marcos ecoou no que parecia uma caverna. A última coisa que me lembro foi de estar caindo e da sensação terrível de que havia perdido completamente o controle, não só da apresentação, mas do meu próprio corpo. Acordei no hospital 2 horas depois. As luzes fluorescentes me cegaram por um momento e levei alguns segundos para entender onde estava. Uma enfermeira jovem, de cabelos presos, verificava minha pressão. Como se sente? Ela perguntou gentilmente. Confusa. Minha boca estava seca. O que aconteceu? Você teve uma crise. Seu namorado está aqui. Estava muito preocupado. Tiago apareceu na porta do quarto, o rosto carregado de preocupação. Ou era o que parecia. Amor, que susto você me deu. Ele se aproximou, pegando minha mão. Como está se sentindo? Não entendo o que aconteceu. Estava tudo bem e, de repente... Tentei me sentar na cama, mas ainda me sentia tonta. O médico disse que foi um ataque de pânico muito severo, diferente dos que você já teve antes. Tiago apertou minha mão. Eles fizeram alguns exames, disseram que vão ter o resultado em algumas horas. Olhei para ele, procurando conforto naqueles olhos que conhecia tão bem. Mas havia algo diferente ali, uma tensão que eu não conseguia identificar. Minha apresentação... Não esquenta com isso agora.
O importante é você ficar bem. Mas eu não estava bem. Algo estava muito errado, e não era só o ataque de pânico. Era algo maior, mais sombrio, que eu ainda não conseguia enxergar. 3 horas depois, o Dr. Henrique entrou no quarto com uma expressão séria que me gelou o sangue. Tiago estava ao meu lado, segurando minha mão, mas percebi que seus dedos estavam frios e um pouco trêmulos. Sabrina, preciso conversar com você sobre os resultados dos exames. O médico se sentou na cadeira ao lado da cama. O exame toxicológico mostrou algo inesperado. Meu coração acelerou novamente. O que foi? Havia uma substância no seu sangue que não corresponde ao medicamento que você disse tomar regularmente. Encontramos traços de clonazepam em alta dosagem, não o escitalopram que estava prescrito. As palavras ecoaram na minha cabeça como um eco distante. Isso é impossível. Eu tomo o mesmo remédio há anos. O clonazepam é um ansiolítico, muito mais potente. Em jejum e sob estresse, pode causar exatamente os sintomas que você apresentou. Dr. Henrique me olhou com preocupação. Você tem certeza de que não mudou a medicação recentemente? Olhei para Tiago procurando apoio, mas ele desviou o olhar. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Uma suspeita terrível começou a formar em minha mente. Doutor, posso falar com você em particular? Minha voz saiu trêmula. Tiago se levantou rapidamente. Vou buscar um café. Vocês precisam de privacidade mesmo. Ele beijou minha testa, mas seus lábios estavam frios. Já volto. Assim que ele saiu, me virei para o médico. Doutor, é possível que alguém tenha trocado meu medicamento sem eu saber? Teoricamente, sim. Os comprimidos podem ter aparência similar, especialmente se for da mesma fabricante. Ele franziu o senho. Você suspeita de alguma coisa? Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou. Era Rafaela, minha amiga de infância. Nós nos conhecíamos desde os 12 anos, e ela tinha um instinto infalível para perceber quando eu estava em apuros. Sá, Marcos me ligou falando que você desmaiou. Estou indo aí agora. Rafa, minha voz quebrou. Acho que preciso da sua ajuda. Já estou no elevador. Rafaela chegou 20 minutos depois, quando Tiago ainda não havia voltado. Ela trabalha como assistente social e tem uma capacidade impressionante de ler situações. Assim que entrou no quarto, seus olhos escuros me analisaram com cuidado. Conta tudo. Expliquei sobre o exame toxicológico, sobre o medicamento trocado, sobre minha suspeita. Rafaela me ouviu em silêncio, mas vi quando sua expressão mudou. Sá, preciso te contar uma coisa. Ela olhou para a porta, certificando-se de que estávamos sozinhas. Tem uns 2 meses que eu queria falar com você, mas não sabia como. O que é? Eu pesquisei sobre o Tiago nas redes sociais. Não foi por maldade, foi instinto mesmo. Ela pegou o celular. Encontrei o perfil de uma ex-namorada dele, Ana Carolina. Mostrou-me a tela. Uma mulher bonita, de cabelos escuros, sorrindo em fotos antigas. Mas havia algo nos olhos dela que me pareceu familiar. Uma tristeza profunda, quase um medo. Ela postava normalmente até 2 anos atrás. Depois simplesmente sumiu das redes sociais. Todas as contas deletadas. Pode ser coincidência. Sá, olha os comentários das últimas fotos dela. Rafaela deslizou a tela. Os amigos perguntando se ela estava bem, falando que estavam preocupados. Uma prima dela postou: Ana, por favor, nos dá notícias. Estamos com medo. Senti um frio na espinha. Você conseguiu falar com ela? Tentei encontrá-la, mas é como se ela tivesse desaparecido. Mudou de cidade, trocou de emprego, cortou contato com todo mundo. Naquele momento, Tiago voltou com 2 copos de café. Seu sorriso parecia forçado e seus olhos saltaram nervosamente entre mim e Rafaela. Oi, Rafa. Não sabia que você estava aqui. Sua voz soou tensa. Vim assim que soube.
Rafaela não tirou os olhos dele. Como você está se sentindo com tudo isso, Tiago? Deve ser muito difícil ver a Sabrina passando por isso. É terrível. Ele se sentou na cadeira, mas parecia desconfortável. Só quero que ela fique bem. Observei cada microexpressão no rosto dele. A forma como evitava meu olhar, como suas mãos tremiam ligeiramente. E então, como um raio, tudo fez sentido. Tiago, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja honesto comigo. Ele me olhou, e por um segundo, vi medo em seus olhos. Você trocou meu remédio? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago me encarou por longos segundos e viu o exato momento em que sua máscara começou a rachar. Seus ombros caíram, as mãos tremeram mais visivelmente e algo sombrio tomou conta de seu olhar. Sabrina, Ele olhou para Rafaela, claramente incomodado com sua presença. Talvez devêssemos conversar sozinhos. Não. Minha voz saiu, mais firme do que eu me sentia. Rafa fica, responde à minha pergunta. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu sempre achei charmoso, mas que agora me pareceu calculado. É complicado. É sim ou não, Tiago? Sim. A palavra saiu como um sussurro. Mas não foi com má intenção, eu juro. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Mesmo suspeitando, ouvir a confissão foi como levar um soco no estômago. Rafaela se aproximou da cama, colocando a mão no meu braço. Por quê? Minha voz quebrou. Por que você fez isso? Porque eu te amo. E ele se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro. Você estava sofrendo tanto com a ansiedade? Aquele remédio não estava funcionando direito. Eu pesquisei, li em fóruns, conversei com pessoas que passaram pela mesma coisa. Você não é médico! Explodi, sentindo uma raiva que não sabia que existia em mim. Como você pode ter feito isso? Eu só queria te ajudar. O clonazepam é mais eficaz. Mais pessoas relataram melhora. Ele parou na frente da cama, tentando pegar minha mão, mas eu recuei. Eu ia te contar, só estava esperando você se adaptar primeiro. Mentira. Rafaela se levantou, encarando-o. Se fosse só para ajudar, você teria conversado com ela. Antes. Isso é controle, Tiago. Isso é abuso. Você não entende nada. Ele se virou para Rafaela, e por um momento vi uma agressividade que nunca havia notado antes. Eu conheço a Sabrina melhor que qualquer pessoa. Sei do que ela precisa. Não, você não sabe. Levantei-me da cama, mesmo com as pernas ainda bambas. Você não tem o direito de decidir sobre o meu corpo, sobre a minha saúde. Isso podia ter me matado. Não dramatiza. Era uma dosagem controlada. Controlada por quem? Por você? Minha voz estava subindo de tom. Você me drogou, Tiago. Me drogou sem eu saber. Vi o momento exato em que ele perdeu a compostura. O rosto se retorceu numa expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de raiva, frustração e algo que parecia possessividade. Eu fiz tudo por você. Tudo. Cuidava da sua medicação, da sua rotina, te protegia dos seus próprios excessos. Ele apontou para mim. Você nem consegue tomar decisões simples sem entrar em pânico. Eu só estava cuidando de você. Como você cuidou da Ana Carolina? A pergunta de Rafaela caiu como uma bomba no quarto. Tiago empalideceu instantaneamente. O que vocês sabem sobre a Ana? Sabemos que ela sumiu das redes sociais depois de terminar com você. Rafaela cruzou os braços. Sabemos que os amigos dela estavam preocupados, que ela cortou contato com todo mundo. A Ana tinha problemas sérios. Sua voz ficou fria, distante. Ela era instável, paranoica. Sempre achava que eu estava tramando alguma coisa contra ela. Estava? Perguntei, sentindo náusea. Ele me olhou como se eu tivesse o traído. Eu amava a Ana.
assim como amo você. Mas vocês, mulheres, são todas iguais. Nunca reconhecem quando alguém está genuinamente tentando cuidar de vocês. Cuidar? Rafaela deu um passo à frente. Drogar alguém sem consentimento não é cuidado, é crime. Crime? Tiago riu, mas foi um som sem humor. Eu comprei um remédio para ajudar minha namorada. Onde está o crime nisso? No fato de você ter feito isso escondido, gritei, sentindo todas as emoções vindo à tona. No fato de você achar que tem o direito de controlar minha vida. Por um momento, o silêncio voltou. Tiago me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Era amor? Era ódio? Era loucura? Você vai se arrepender, Sabrina. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Ninguém vai cuidar de você como eu cuidei. Ninguém vai te amar como eu amo. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro do medo que eu só agora conseguia reconhecer. Rafaela se sentou na cama ao meu lado e me abraçou enquanto eu finalmente permitia que as lágrimas caíssem. Ele vai tentar voltar, ela sussurrou. Homens como ele sempre voltam. Eu sabia que ela estava certa. E pela primeira vez em 8 meses, tive medo do homem que dizia me amar. 3 dias depois de receber alta do hospital, eu estava sentada no consultório da doutora Helena, minha psiquiatra, com Rafaela ao meu lado. Havia contado tudo. Sobre o medicamento trocado, sobre Ana Carolina, sobre a confissão de Tiago e suas ameaças veladas. Sabrina, você precisa entender que isso não foi culpa sua. Doutora Helena se inclinou para a frente, suas palavras carregadas de urgência. O que Tiago fez é uma forma grave de violência psicológica e física. Alterar. Medicação sem consentimento pode ser enquadrado como tentativa de lesão corporal. Eu me sinto tão idiota. Olhei para minhas mãos, ainda tremendo levemente. Como não percebi antes? Porque ele é experiente nisso. Rafaela segurou minha mão. Homens como ele sabem exatamente como agir. Começam sendo perfeitos, cuidadosos, atenciosos. Você não tinha como saber. O importante agora é sua segurança. Doutora Helena pegou uma folha de papel. Vou te dar o contato da doutora Márcia, uma advogada especializada em violência doméstica, e também o número do Centro de Referência da Mulher aqui em BH. Saímos do consultório com um plano. Primeiro, o boletim de ocorrência. Depois, as medidas práticas. Trocar as fechaduras. Bloquear Tiago em todas as redes sociais. Avisar meu prédio e meu trabalho sobre a situação. 2 semanas depois, eu estava no apartamento novo que Rafaela me ajudou a encontrar. Menor que o anterior, mas era meu. Completamente meu. As caixas de mudança ainda estavam espalhadas pela sala quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Sabrina? A voz era feminina, hesitante. Meu nome é Ana Carolina. A Rafaela conseguiu meu contato através de uma prima minha. Meu coração disparou. Ana, você está bem? Agora estou. Houve uma pausa. Ouvi dizer que você passou pela mesma coisa que eu, com o Tiago. Conversamos por 2 horas. Ana me contou como Tiago havia controlado gradualmente cada aspecto de sua vida. Suas amizades, seu trabalho, sua medicação para a depressão. Como ele a isolou de todos, até que ela se sentiu completamente dependente dele. A gota d'água foi quando descobri que ele estava gravando nossas conversas íntimas. Sua voz tremeu. Ele disse que era para nosso bem, para me ajudar a ver como eu era dramática. Foi quando entendi que precisava fugir. Por que você sumiu completamente? Porque ele me ameaçou. Disse que ia divulgar fotos íntimas minhas. Que ia contar para minha família sobre meus problemas psicológicos. Precisei começar uma vida nova em outra cidade. Depois da ligação, fiquei sentada no chão da sala, rodeada de caixas, processando tudo. Tiago não era apenas um namorado controlador. Ele era um predador sistemático. 3 meses depois,
Eu estava de volta à agência. A apresentação que havia sido interrompida foi remarcada, e desta vez eu consegui. Fechei o contrato e ganhei a promoção. Marcos me abraçou quando soube da notícia. Você voltou mais forte, ele disse. E eu sabia que era verdade. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. Aprendi a reconhecer os sinais que havia ignorado, a confiar novamente nos meus instintos. Rafaela virou praticamente minha irmã. Ela que me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. 6 meses depois, recebi uma mensagem de Ana. Ela havia voltado para Belo Horizonte e estava trabalhando numa ONG de apoio a mulheres em situação de violência doméstica. Quer almoçar? Ela perguntou. Encontramos num café no centro. Ana estava diferente, mais segura, mais presente. Tinha corte de cabelo novo e um sorriso que alcançava os olhos. Você salvou outras mulheres ao denunciar o Tiago, ela me disse. 2 ex-namoradas dele entraram em contato comigo depois que a história se espalhou, todas com relatos similares. E ele? Está respondendo a 3 processos agora, e finalmente, fazendo terapia obrigatória. Olhei pela janela do café, vendo o movimento da Avenida Afonso Pena. Belo Horizonte continuava a mesma, mas eu havia mudado completamente. Aprendi que cuidado verdadeiro não controla, liberta, que amor verdadeiro não diminui, fortalece. Hoje, quando tomo meu medicamento pela manhã, o correto, prescrito pela doutora Helena, olho no espelho e vejo uma mulher que confia em si mesma, que escuta seus instintos, que sabe que merece respeito. Meu nome é Sabrina, tenho 32 anos, e aprendi que a maior força que possuímos é a capacidade de recomeçar, quantas vezes for necessário. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.